Amados irmãos, mais uma vez, graça e paz. Eu me lembro que nós já falamos há um tempo atrás sobre os recabitas, e eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma mensagem onde nós vamos estar falando sobre essa família. Nós podemos dizer muito mais do que uma família, uma espécie de tribo que fazia parte do povo de Israel. E essa tribo, os recabitas, esse clã, que leva o nome por causa de um homem chamado Recabe, que foi pai de Jonadab, atenção, atenção, há uma ligação com os parentes da esposa de Moisés, de Jetro, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Ok? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, existiu um homem chamado Recabe, e ele teve um filho chamado Jonadab, e foi esse Jonadab que pediu algo para os seus descendentes, ou para esse clã, para os seus parentes, e então eles entraram para a história. E nós vamos ler agora em Jeremias 35, de 1 a 19, a história deles, porque a gente sabe pouca coisa, mas a Bíblia descreve os recabitas melhor nesse texto de Jeremias 35. Abra, por gentileza. Eu quero chamar a atenção de todos para que vocês, essa mensagem está sendo gravada, então que vocês assistam em casa, através do canal. Inclusive, vejam as últimas mensagens que nós pregamos, como, por exemplo, a da semana passada nós falamos sobre Jesus como o único mediador. Nós também, não faz muitos dias, nós pregamos sobre a importância da obediência, né? O que nós devemos fazer para cumprir as orientações de Deus, a importância de nós cumprirmos direitinho as orientações de Deus. E tem uma mensagem mais antiga que foi aprendendo com os reis. Então, pessoal, são mensagens assim, top, que vocês devem rever para lembrar do que nós aprendemos ouvindo aquela mensagem, tá? Abriram aí Jeremias 35. Vamos ler. Palavra que do Senhor veio ao profeta Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dar-lhes vinho a beber. Vamos fazer um parêntese. Olha que situação Deus estava mandando o profeta Jeremias fazer. Ele ir até a casa dos recabitas e trazer os recabitas para uma sala do templo e oferecer para eles vinho para beber. Por que será que Deus mandou fazer isso, né, irmãos? Por que será que Deus mandou fazer isso? Agora, eu sempre digo por que eu estou pregando a mensagem. Vocês já perceberam? Eu não vou fugir à regra. Quando foi agora capítulo 10? Quarta-feira, quando nós lemos o capítulo 10 de 2 Reis, atenção, quando nós lemos na quarta-feira o capítulo 10 de 2 Reis, está lá o nome de Jonadab, filho de Recabe. Quando Jeú encontra esse Jonadab, que é filho de Recabe, e ele pede para Jonadab subir no carro do rei, né? O Jeú, o rei Jeú. E ele, Jonadab, atenção, atenção, o Jonadab ajuda o rei a destruir os adoradores de Baal. Eu pergunto para vocês,
No momento em que vocês leram o capítulo 10, isso chamou a atenção de vocês? Pois foi naquele momento que eu disse assim, sabe, eu vou preparar uma mensagem para pregar domingo que vem sobre os recabitas. Porque naquele texto me fez lembrar dos recabitas. Quando do nada o texto diz assim, e o rei, Jeú, chamou Jonadab, filho de Recabe, e disse, sobe, vem, me ajuda. E eles foram, irmãos, e foram com a missão de destruir os idólatras, os adoradores de Baal. Isso significa que os recabitas, eles eram pessoas obedientes a Deus também, zelosos. E aí, lembrando de tudo isso, o texto que melhor fala dos recabitas é Jeremias 35. Então, vamos continuar a leitura, porque eu queria dar essa explicação para vocês. Nós lemos até o 2, vamos ler o 3. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, ou seja, ao templo, à câmara dos filhos de Amã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes. Quando você vê câmara, você lembra de sala, ou salão anexo, dos príncipes. E sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes dei, e lhes disse, bebei vinho. Você consegue imaginar essa cena? O profeta levou aquelas pessoas dos recabitas, e ele fez aqui, cadê uma mesa? Cadê uma mesa? E ele colocou mesas, cadeiras, numa sala, chamou os recabitas e disse, bebam vinho. E colocou vinho para eles beberem, nesse salão anexo do templo. Okay? Que cena era essa? Versículo 6. Mas, quem estiver na minha frente, por favor, volte para o 6. Volte para o 6. Bora ler todo mundo o 6. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Não edificareis casa, olha aí a segunda coisa, não era para beber vinho e nem eles construírem casas. Não fareis sementeiras, ou seja, não vão plantar nada, não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Vinha é a uva que produz, o vinho. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Versículo 8. Leia todo mundo junto. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Também não edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha e nem campo e nem sementes. Ou seja, nós não plantamos nada. Mas habitamos em tendas
e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Ei, por favor, dê uma paradinha bem aí. Por favor. Vocês entenderam até aqui? A pergunta do pregador. Vocês estão entendendo até aqui o que essa família fez? Eles não plantaram, eles não construíram casas, eles não bebiam vinho e etc. E eles são enfáticos em dizer o quê? Eles são enfáticos em dizer o quê? Nós obedecemos a Jonadab em tudo. Três pedidos que nós podemos avaliá-los e dizer que são pedidos difíceis, meus irmãos, de se obedecer. Ou eu estou brincando, ou você acha que é brincadeira. Olha o que Jonadab pediu. Jonadab disse assim, eu vou fazer um pedido a vocês, meus parentes. Não bebam vinho, não é para plantar vinha ou plantar uva, não é para vocês construírem casas, para vocês morarem, e também não é para vocês plantarem nada que dê sementes. Vocês vão viver peregrinando, morando em tendas. Isso nós chamamos na linguagem os nômades, que não tem casa para morar, fica morando em tenda. Os irmãos sabem que os ciganos são mais ou menos assim, os ciganos. E eles eram pastores, eles podiam criar animais, ovelha, boi ou bode, essas coisas, né? E vocês viram aqui, pela segunda vez, o texto diz, no versículo 8 e no versículo 10, obedecemos e fizemos tintim por tintim, como ele nos mandou. Vocês conseguem? Olha aí, Daí, nós tiramos o tema. Os recabitas, um extraordinário exemplo de obediência. Se você der uma olhada aí no versículo 8, diz que eles obedeceram direitinho. Fizemos conforme Jonadab nos pediu, ou nos ordenou. Versículo 10. Na segunda linha, obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, o nosso pai, que os irmãos sabem que é filho de Recabe. Agora, vamos para o versículo 12. Bora pular o 11. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, olha aí, agora Deus fala com o profeta, porque eles não beberam vinho, viu pessoal? Eles recusaram o vinho que o profeta estava oferecendo a eles. Versículo 13. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dizem aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? Diz o Senhor, as palavras que Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, começando de madrugada, vos tenho falado, mas vocês não me obedecem, ou não me obedecestes. Irmãos, você conseguiu ver agora por que Deus mandou o profeta Jeremias levá-los até o templo e oferecer para eles vinho? Entendeu agora? Irmãos, é uma história interessante aqui. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando uma tristeza. Entende? Deus está mostrando uma tristeza com relação ao seu povo. E ele cita a família de Jonadab, ou dos recabitas, os recabitas, que eles são tão obedientes,
E quando a Bíblia diz assim, até o dia de hoje, eu fiz uma pesquisa, os autores dizem que essa data aqui já estava com 250 anos. E teve um outro comentarista que disse que estava com 300 anos. Então significa, irmãos, que já estava com 300 anos, ou vamos dizer mesmo 200 e pouco, 250, que Jonadab havia pedido: não bebam vinho, não construam casas e nem plantem nada. Vocês vão viver assim, ó. Um dia aqui, outro acolá. Vocês não vão se envolver com as coisas desse mundo. Vocês não vão fazer casas e etc. Um pedido dele. Esse pedido de Jonadab não tinha nada a ver com a lei de Moisés, ok? Foi um pedido do pai deles. Consegue entender? Só que Deus, ele sabendo disso, ele dá como exemplo de que um homem faz um pedido para os seus descendentes, eles obedecem fielmente, mas quando se trata de Deus, as pessoas não são zelosas em obedecer a palavra de Deus. Esse é o sentido. Agora nós vamos ler o 14. 15, né? Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais os outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Aí o 16, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Mas esse povo não me obedeceu. Então, pessoal, aqui nós estamos percebendo a indignação de Deus, a tristeza de Deus. E ele contrasta a obediência desse povo recabitas com a desobediência do povo de Israel, ou melhor, o povo de Judá. O seu povo. Não é forte isso? Muito bem. Vamos então agora avançar. A história dos recabitas nos ensina pelo menos 3 coisas. 3 verdades. Você já sabe quais são os pedidos que ele foi feito. E aí, pessoal, só um comentário aqui ainda como introdução. Me diga se essa questão que Deus levanta aqui não é uma coisa que também acontece entre nós. Por exemplo, qual é o sentimento que você ficaria com ele se visse o seu filho obedecer mais uma pessoa de fora do que a você? O que você diria? Uma pessoa que você ama, que você cuida, que você dá o melhor, e tudo que você pode fazer por aquela pessoa, você faz, mas ela não tem obediência a você, não lhe respeita, mas ela vai fazer o que outra pessoa pede. O que você sentiria como sentimento? Você ficaria triste, não é? Eu é que ajudo essa pessoa, eu é que dou tudo para ela, eu é que guardo, que cuido, que sustento, e ela não me obedece. Mas uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, ela quer obedecer essa pessoa. Você ficaria enciumado, não é? Pois é exatamente isso que Deus está querendo mostrar. Pessoas obedecem outra pessoa tão bem, mas quanto ao seu povo, não é obedecido, né? Aí nós vamos agora ver as 3 lições que a história dos recabitas nos ensina. Bora lá? Olha aí a primeira. Quando se trata de obedecer a Deus,
A obediência será possível e não será um peso, uma questão difícil, quando há esses 5 elementos em nossas vidas. Aqui, ó. Conhecimento da palavra. E aí eu estou me lembrando de Mateus 22, 29, quando a Bíblia diz assim, ó. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, que nós devemos conhecer a palavra. Olha aqui, ó. Sabe por quê que é importante conhecer? Porque se você não conhece essa palavra, fica difícil você obedecê-la. Por isso a Bíblia diz para você não se apartar dela, nem de dia e nem de noite. Meditar nela de dia e de noite. Jamais se apartar dela, conhecer. Outra coisa, ó, guardar no coração a palavra. Palavra guardada no coração. Está lá no Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração o quê? A tua palavra para não pecar contra ti. Irmãos, olha, nós temos que guardar a palavra no coração. Letra C, respeito e submissão. Olha, quando, meus irmãos, nós somos submissos, nós não vamos ter dificuldades. A dificuldade de obedecer a palavra de Deus, muitas vezes, é fruto dessa falta de respeito e submissão. E a gente está vendo isso baseado em quê? Nos recabitas. Por que os recabitas obedeceram Jonadab? Por que eles obedeceram Jonadab? Nunca beberam vinho, não construíram casas e nem fizeram plantações. Meu Deus. Que pedido, viu? Que pedido. Um pedido desse, eu diria para o meu pai. Meu pai, o senhor está me pedindo uma coisa muito difícil, meu pai. Beber vinho, tudo bem. Mas não construir casa. Eu vou morar onde? Vou ficar morando em tenda. Para cima e para baixo, é? Você me desculpe, meu pai, mas eu não vou fazer uma coisa dessa. Olha, você também não pode plantar nada, viu? Você também não é para plantar árvore frutífera. Eu ia dizer, ô meu pai, me tire dessa obrigação, meu pai. Porque eu gosto de plantar. Eu quero plantar uma árvore. Eu quero plantar um pé de abacate. Eu quero plantar um pé de manga. Eu quero plantar um pé de caju. Eu quero plantar uma árvore frondosa. Não é para fazer sombra. Não é dar frutos e sombra na minha casa. Irmãos, difícil, viu? Mas eles obedeceram tintim por tintim. Por que eles obedeceram? Porque eles tinham esses 5 elementos aí. O quarto é boa vontade e determinação. Eu estou lembrando de quem? Eu estou lembrando de Daniel. Lembra que Daniel, quando ele decidiu não comer as iguarias do rei, ele determinou. Olha aqui, meus irmãos, ó, determinação. Eu quero dizer para você, seja uma pessoa determinada. Não fique assim não, ó. Não sei. Ah, é difícil. É difícil obedecer isso aí, pastor. Quem foi que disse que obedecer o evangelho para quem quer é difícil? É difícil para quem não quer. A pessoa começa a botar dificuldade. Olha aí a quinta, ó. Renúncia de si mesmo. A Bíblia diz que nós devemos renunciar à nossa própria vontade. Porque senão haverá conflitos, meus irmãos. Olha, se não houver renúncia de si mesmo, nós vamos ter dificuldade de obedecer a Cristo. Por isso que tem que haver uma renúncia. Qual é a vontade do Isaías? É essa. Mas em nome da vontade de Deus, eu digo logo, sai. Vontade do Isaías aqui não existe mais. Tem um versículo aqui em Marcos 8:34 que eu quero que os irmãos abram comigo, por gentileza. O que diz em Marcos 8:34?
É lindo esse versículo. Vamos ler aí. Marcos 8:34. Olha, meus irmãos queridos, como esse versículo é esclarecedor. Então, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, Jesus disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, olha, a grande dificuldade que as pessoas encontram, não é só aqui na igreja, mas em todo mundo que eu estou me referindo, é porque não há uma renúncia, irmãos. Não há uma renúncia. Não cumpre esse versículo. E as pessoas estão dentro das igrejas, estão dizendo que são cristãs, mas é cheia disso. Ah, eu não concordo. Ah, não sei o quê. Eu acho que não é assim. Meu amigo, não tem o que achar. É o que a palavra de Deus diz. Ou então você vai agora para a história dos recabitas e você vai dizer assim, uma parte obedece, outra parte não obedeceu. É assim? Não. Eles entraram para a história porque eles obedeceram. Não teve uma parte dos recabitas que construíram casas, que plantaram vinhas, que bebiam vinho. Não. Todos obedeceram. Porque esses 5 elementos estavam no coração deles. Eles conheciam a palavra, né? A palavra foi bem clara. Eles guardaram no coração. Era uma coisa que eles guardavam. É uma tradição, né? Eles tinham respeito e submissão pela palavra de Jonadab, porque foi ele que pediu, o Jonadab, não é? Depois eles tinham boa vontade, eles faziam com gosto. A gente percebe que eles tinham prazer de obedecer à tradição, não é? E eles também tinham renúncia, porque não construir casas, não plantar vinha ou plantar sementeiras é uma renúncia muito grande, né? Tem que ser um ato de renúncia muito grande. Né? E não beber vinho, que naquela época era uma coisa muito comum, né? E certamente. Aí, essa é a primeira lição que nós aprendemos, ok? Primeira lição. Obedecer a Deus nunca vai ser uma coisa pesada, se nós temos isso aqui. Veja se você tem isso aí, veja. Se você tem isso aí, ok? Segundo, olha aí o número 2. Os recabitas influenciaram toda a sua descendência. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos com esse povo. Irmãos, olha, eu não falei agora a idade? 250 a 300 anos. Quando Jeremias tem o encontro com eles. Não era aquela coisa recente que dizia assim, só está com 5 anos, deixa eu ver quando passar mais um tempo, deixa eu ver. Não, olha, meus irmãos, já estava com séculos que eles estavam obedecendo àquela tradição. Irmãos, eles influenciaram uma geração, a geração seguinte, a segunda geração seguinte, a terceira geração, a quarta, a quinta, a sexta. Meus irmãos, que coisa incrível! Por isso que Deus chamou eles como exemplo. Porque Deus queria pegar eles como exemplo. Sabe quando aquela coisa é perfeita que a pessoa pega como exemplo e modelo? Mas é assim, ó. Não é? Você está entendendo, né? Deus pegou aquele exemplo perfeito e disse, é assim que eu queria que vocês me obedecessem. Era assim que eu queria que vocês vivessem. E aí, vamos influenciar a próxima geração, pessoal. É a lição que fica. Olha, nós temos crianças aqui, nós temos jovens, nós temos novos convertidos, e tem a igreja que está sempre aqui. Eu quero dizer para os irmãos que isso é sério. Que tipo de igreja nós estaremos deixando para as futuras gerações? Ou para a próxima geração? Hoje nós temos uma igreja que ora pouco, irmãos. Vocês ouviram? Você está entendendo, meu irmão, como uma mensagem dessa, ela é atual e ela é de extrema importância nós ouvirmos?
Hoje nós temos uma igreja que a gente não sabe como é que vai ser a igreja seguinte. Ou seja, a geração seguinte. Nós temos hoje uma igreja que ora pouco, que lê a Bíblia muito mal, a gente tem que estar ali em cima. Nós temos hoje, eu acabei de falar da situação mundial que nós estamos vivendo. Hoje, tudo está abrindo de domingo a domingo. Até os feriados agora não se fecha mais. As pessoas estão trabalhando mais do que nunca. As pessoas estão querendo agora, em vez de um emprego, estão querendo 3 empregos. 3. Hoje, até as crianças vivem estressadas de tantas atividades que têm. Hoje nós temos, meus irmãos, tudo cresce. Tudo cresce. As festas mundanas, as festas pagãs, tudo está desenvolvendo por causa da atualidade da comunicação, do WhatsApp, da telefonia celular que mudou, das tecnologias, tudo hoje. Mas você vê uma igreja capengando muitas vezes. Crentes fracos, de pouco conhecimento da Bíblia. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos de uma igreja que esteja acordada, uma igreja fiel, uma igreja que olhe para si e diga: meu Pai, que tipo de crente eu estou sendo para o meu irmão? Hoje, eu tenho certeza que você recebe mensagem dos seus amigos que tem versículo da Bíblia e você nem lê. Hoje, tudo nós temos aqui na palma da mão, mas ao mesmo tempo é uma igreja fraca de oração, uma igreja fraca de conhecimento. A gente muitas vezes faz uma perguntinha simples. Um dia desse eu perguntei: irmãos, qual foi a cidade onde Jesus nasceu? Tinha gente que não sabia. Qual é o nome da cidade onde Jesus nasceu, meus irmãos? Tem gente que não sabe. Outra pergunta tão básica, até criança que ainda vai nascer já sabe. Qual o nome da cidade onde Jesus morreu? Tem gente que não sabe. Para você ter uma ideia. Irmãos, nós precisamos lembrar dos recabitas. Os recabitas, eles influenciaram a geração seguinte, a outra, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e todo mundo era fiel. E nós temos, meus irmãos, que ter esse cuidado com quem é pai aqui, ó, pai e mãe aqui, ó. Vamos deixar, não é? Por exemplo, lá em casa, quando eu vou fazer o culto doméstico, se a gente fosse baseado no cansaço, na pressa, a gente não fazia. Mas a gente prova que importante para nós não são as coisas materiais. Tem gente, pessoal, que para ele tem valor, só tem valor as coisas materiais. Ele está sempre correndo, ele está sempre aperreado, ele está sempre estressado, querendo as coisas, tudo materialmente. As coisas de Deus para ele, ó, se der. Se der. Isso é muito triste, irmãos, aos olhos de Deus. Mas vamos aqui, ó. É a letra B aqui, ó. Vamos corrigir os erros da geração passada e aperfeiçoar a nossa. Olha, sabe qual é o nosso dever? É sermos uma igreja modelo para as futuras gerações. O neném que acabou de tocar aqui, o pandeirozinho dele aqui, coisa linda, né? Nós temos que dar um exemplo para esse menino, para ele saber que tipo de igreja ele precisa ser quando ele crescer, se Cristo não voltar até lá. Os jovens. E nós temos que nós precisamos olhar para nós como igreja, quanto igreja atual, e analisar tudo isso aí. Qual foi o tipo de igreja que nós herdamos dos nossos pais? Aqui fica muito delicado no Brasil, porque no Brasil nós sofremos um fenômeno ainda de que muitos cristãos ainda são o primeiro da família. Vocês entenderam? Aqui no Brasil nós não temos aquela história que acontece nos Estados Unidos, na Europa e em outros países,
que o filho diz assim, ó, meu avô era pastor, meu avô era crente, a minha bisavó era uma serva de Deus. A gente não vê isso aqui no Brasil. É raro, é raro. Mas quando você vai para os Estados Unidos, lá é comum um garoto dizer assim, ó, o meu bisavô era crente, o meu trivô era crente, e na minha família, todos são crentes. É difícil. É fácil lá. Agora aqui no Brasil, quando muito alguém diz assim, meu pai era crente, ou eu é crente. Mas uma pessoa dizer que o avô era crente, é raro a gente encontrar. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos ser melhores. Vamos ser uma igreja, ó pessoal, ei. Vamos procurar ser uma igreja exemplar, pessoal. Uma igreja modelo para os que vêm aí. Para as crianças. Para os que vão casar. Os jovens. Para os novos convertidos. Que a gente fala só de criança, né? Mas tem os novos convertidos. A gente não tem que pensar só nas criancinhas, não. Nós temos que pensar nos novos irmãos que estão chegando. Por isso, tem que ser agora. E vamos aperfeiçoar. Quer dizer, vamos ver o passado e aperfeiçoar a nossa. Eu posso ouvir um amém? E aí, pessoal, nós temos aí, ó, nessa letra B, que lembrar que se nós não estivermos atentos, nós podemos cometer o mesmo erro da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi a igreja que teve Paulo como pregador, pastor, Timóteo como pastor, o apóstolo João, só figura importante. Mas quando a gente vai para o Apocalipse, o que é que nós encontramos? Uma igreja reprovada, que tinha abandonado o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, que está lá em Apocalipse capítulo 2. Você consegue entender? Uma igreja que foi pastoreada por Paulo, Timóteo. Mas logo aquela igreja perdeu o brilho da sua vida de intimidade com Deus, o seu fervor espiritual. Diga misericórdia. E eu escrevi aqui algo aqui, ó. Escuta isso aqui. Dizem que essa atual geração da igreja, estão dizendo por aí que já é a pior. Meu Deus. Já é a pior. E a mais fraca de todos os tempos. Pois não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar, não tem tempo para orar. Dão trabalho para vir à igreja. Muitas vezes para vir à igreja parece assim que precisa adular. Irmão, venha hoje, irmão. Irmão. Olha, uma pessoa que você tem que empurrar, que você tem que convidar. Irmãos, pastor não é para convidar a ovelha ou membro de igreja para vir aos cultos. Você acha que está certo um pastor ter que chamar os próprios crentes para vir para o culto? Você está vendo, irmãos? Nós devemos abrir os nossos olhos. Não gosta de orar, dá trabalho para vir para os cultos, estão ocupados demais, trabalhando a semana inteira, procuram a igreja mais quando estão com problemas e, por fim, é também uma igreja mimada. A igreja ou o pastor não pode reclamar de nada, porque se reclamar de alguma coisa, ficam chateados e ressentidos ou sentidos. Irmãos, você já imaginou, irmão, uma igreja sem disciplina? Uma igreja onde não se pode... Irmãos, olha, aqui nós já tivemos caso da irmã estar mostrando
o pedaço dos seios, ou vir para a igreja com as costas, mostrando as costas, dizer, irmã, não venha mais com esse vestido. Ó, se zanga. Irmão, você acha que isso é certo? A gente vê pelas evidências que a pessoa não é convertida. Porque um convertido não faria um negócio desse, né? Mas hoje as pessoas estão procurando as igrejas, meus irmãos, mais assim para receber conforto, ajuda. Não é aquele tipo de irmãos como a igreja primitiva, que eles se convertiam para trabalhar, para enfrentar o perigo, para fazer a obra de Deus. Hoje não, as pessoas querem uma igreja onde elas se sentam numa poltrona, no ar-condicionado, e a pregação seja assim, ó, você vai vencer, Deus vai te dar vitória, receba a bênção, é assim mesmo. Agora dizer, deixa o vício, deixa o pecado, deixa o adultério, deixa a mentira. Uma mensagem dessa não agrada. Você que está vivendo no pecado, você vai para o inferno. Não pode dizer isso. Olha, você que não está levando a sério as coisas de Deus, olha, cuidado, porque se você morrer assim, você vai para o inferno. Não pode dizer isso, porque essa mensagem não agrada. Olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, pastor, não fale em volta de Jesus, não. Aqui na terra está muito bom, pastor. Eu não comprei meu carro ainda, eu preciso construir minha casa, eu preciso casar, eu preciso me formar. Pastor de Deus, não fale disso aí não, que eu não quero que Cristo volte agora. Está desse jeito, irmão. Vocês sabem que está desse jeito. As pessoas não clamam mais pela volta de Jesus. Cadê aqueles que clamam? Volta logo, Senhor! Volta, Jesus! Volta! Não, você não vê mais crente clamando pela volta de Jesus. Quer terminar os estudos, quer fazer isso, é mudança. E tem muitas pessoas que acreditam até que Cristo já veio. Olha que coisa mais absurda, né? Você ter uma ideia? Não, pastor, nosso negócio agora aqui é conquistar. Nosso negócio aqui agora é conquistar o mundo inteiro. Meus irmãos, que coisa, né, irmãos? Cadê a igreja que clama pela volta de Jesus, pelo arrebatamento da igreja, irmãos? Irmãos, aqui não é o nosso lugar. Nós precisamos de uma igreja fervorosa. Eu posso ouvir um amém? Quem pode glorificar a Deus? Irmãos, nós precisamos de uma igreja viva que creia na volta de Jesus, irmãos. Uma igreja determinada a obedecer. Se o pastor um dia chamar a sua atenção, você diga amém. Glória a Deus. Senhor, usa o pastor para que eu não seja crente do meu jeito, que eu seja crente de acordo com a palavra de Deus. Mas olha, meus irmãos, uma igreja mimada é uma igreja fraca. É uma igreja que Satanás faz assim, ó, na cabeça dos crentes. Irmãos, o crente não pode ser mimado. Chorar nos cantos por qualquer coisa. O que você tem, meu irmão? Estou chorando porque o pastor disse uma coisa comigo que eu não gostei. Por que você está chorando, irmão? É porque o irmão passou e não falou comigo. Eu não gosto dessa igreja porque o irmão passou por mim, nem falou comigo. Irmãos, o pastor não me chamou para cantar. O pastor não me chamou para tocar. O pastor não me deu oportunidade. Irmãos, nós temos que ser valentes. Temos que ser valentes. Nós temos que ser fortes e avançar. Sermos uma igreja madura. E olha, vamos para a terceira. Essa daí é a terceira verdade que nós aprendemos. Veja como nossas atitudes ou suas atitudes podem entristecer a Deus. Vamos ver agora. Aí, eu fiz uma lista aí. Eu vou ler, tá? Eu vou ler aqui. Atenção, atenção. Quando é que o nosso estilo de vida, nossas atitudes hoje, estou falando da igreja hoje, né? Lembra que estamos pegando como base os recabitas, que eram fiéis, obedientes.
Mas veja o que aconteceu. Veja como nós podemos entristecer a Deus. Atenção, atenção. Ó. Quando um pedido, ou uma ordem, ou um desejo, ou um convite de uma pessoa como os pais, seus pais, estou falando de seus pais, nossos pais, ou de uma outra pessoa, qualquer na vida aí, um amigo, companheiro de trabalho, na escola, faculdade, tem mais importância para você do que você fazer a vontade de Deus. Você sabia que muitas vezes isso existe? Como, por exemplo, perder o culto porque foi ao aniversário do amigo ou do parente. Irmão, por que você não veio para o culto? Fui para o aniversário. Irmãos, olha, um crente que deixa de vir para o culto porque foi para o aniversário do amiguinho. Irmãos, essa pessoa não está respeitando direito o culto. Porque quando você falta o culto, irmãos, é a mesma coisa de você deixar fazer Deus assim, você virar as costas para Deus. A gente pode faltar os cultos, irmãos, a gente pode. Crente pode faltar os cultos. Mas por um motivo justo, não é? Ele não está bem de saúde. Uma viagem. Uma coisa assim extra. Ficou em casa para cuidar de um parente que está doente. Mas chega o vizinho e diz assim, Luiz, hoje à noite vai ter o aniversário lá em casa. Vem assistir o aniversário do meu filho, ou da minha esposa, do meu pai, não sei quem. Aí você diz assim, uau, lá vai ter bolo. Uau, vai ter salgado. E você vai para lá por interesse. E o culto? Isso mostra que essa sua atitude, o pedido do seu amigo, tem mais valor do que a palavra de Deus. Sabe o que você tinha que fazer? Luiz, muito obrigado pelo convite. Faz o seguinte, que hora vai ser? Vai ser 7:30 da noite. Eu disse assim, Luiz, tem como você deixar fazer outro dia? Eu quero participar. Não, dá, rapaz, faz, que eu quero ir. Ou então faz o seguinte, bota para 9 horas, que dá tempo eu chegar. Por quê? É porque eu vou para a igreja. Tinha que ser assim, meus irmãos. Ou então você pode baixar para 5 horas, porque 7 horas eu vou para a igreja. Mas, irmãos, quem é que diz que faz isso? É uma igreja fraca, que não se impõe. Olha, eu já recebi convites. Aí você diz assim, mas porque o senhor é pastor. Não, eu já recebi convite que eu disse assim, eu quero ir. Fico muito feliz pelo convite, mas eu só posso ir tal hora. Pois, pastor, está combinado. Assim, tá, amém, obrigado. Aí eu fico, obrigado por você ter mudado. Não é porque eu quero lhe honrar também. Então isso é muito importante. Número 2. Quando você demonstra muito mais alegria e interesse em algo deste mundo, como passeios, aniversários, jogos, brincadeiras, pessoas, amigos, carros ou outro objeto qualquer, mais do que as coisas de Deus. O que quer dizer isso? Irmãos, tem gente que quando se trata de um passeio, meus irmãos, um passeio, amanhã nós vamos para a localidade Novo Horizonte, amanhã nós vamos fazer um piquenique, amanhã nós vamos para um jogo, amanhã será marcado o jogo. Irmãos, a alegria, o pessoal pula e fica, meus irmãos, naquela vibração, se ajeita, acorda cedo, não precisa nem chamar, mas quando é para vir para a igreja, dorme, chega atrasado, não tem alegria. Você acha que isso não mexe com Deus, irmão? Me diga. Seja sincero. Seja sincero. Na hora de participar de uma coisa de Deus, não demonstra essa alegria toda. Mas na hora de ir para um aniversário, na hora de ir para um passeio, na hora de ir para um banho, para ir para a praia, para ir para um sítio, para ir não sei para onde, para um jogo, é aquela alegria. E quando chega no jogo, pula,
brinca, vai para um lado, vai para o outro, faz barulho na igreja, ó. Não dá um, glória a Deus. Silêncio. Mas quando ele está no jogo, quando ele está no banho, quando ele está no aniversário, ele conversa, ele brinca, ele fala. Mas quando está na igreja, é a cara da tristeza. A gente não devia ser assim, meus irmãos. Isso mexe com Deus. Quer dizer que amanhã, se eu for para um banho, quer dizer que eu devo ir mais alegre, do que eu vim para o culto? Não. Eu posso ir alegre, mas eu também vim para a igreja alegre hoje. Eu vim com alegria. Vocês estão entendendo, pessoal? 3. Quando você não tem tempo para buscar e servir a Deus, orar e ler a Bíblia, vir à igreja ou fazer algo para Deus, para o reino de Deus, mas tem tempo para o trabalho, para esporte, lazer, brincadeiras, pessoas, amigos, viagem, assistir televisão, redes sociais e etc. Você não acha que isso aqui é o que está acontecendo hoje? As pessoas hoje, meus irmãos, elas não têm tempo para vir à igreja, mas elas estão brincando de futebol, elas estão assistindo TV. Mais do que nunca, pessoal. Eu pensei aqui comigo que com a chegada da internet no celular, as pessoas iam deixar de assistir TV. Que nada, meu. Agora que parece que está forte. Os canais por assinatura, as séries, não é? E eu já disse para vocês que lá em casa a gente só liga a televisão praticamente para assistir jornais, e é uma vez por dia só, né? Olha lá. E eu quero dizer para os irmãos que essa é a realidade dos dias de hoje. Não tem tempo para nada, para as coisas de Deus, mas trabalha a morrer, 2 empregos, visita parentes, pratica esporte, está sempre nas redes sociais, tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Eu lhe pergunto, será que isso não entristece a Deus, não? Entristece. Deus fica olhando dizendo assim, ó, quer dizer, fulano, que você, para tudo isso aí, você tem tempo, não é? Mas quando é para passar 15 minutos numa oração, você não tem tempo? Você pensa que isso não mexe com o coração de Deus? Isso mexe, pessoal. Mexe. Com certeza. É por isso que tem gente que a oração dele é fraca. Por que a oração dele é fraca? Porque ele não tem intimidade com Deus. Agora deixa o negócio apertar. Ai, meu Deus, me ajude, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Não é assim? Mas na hora de dar o seu melhor, a palavra mais forte que eu acho, pessoal, é quando alguém diz assim, pastor, eu não tenho tempo não. Ou então diz assim, pastor, se der. Oh, meu Deus. Irmão, é mesmo que eu tá vendo assim a mão de Deus pesar assim, ó. É mesmo que eu tá vendo a mão de Deus pesar sobre ele assim. Quando ele diz se der. Que negócio de se der? Ah, meu Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu me lembro que uma vez um homem parou para mim e começou a falar mal de uma igreja. Ele falou muito mal de uma igreja, porque disse que fazia barulho, né? Mas ele xingou aquela igreja. Ele xingou os irmãos. E ele sabendo que eu era pastor. Quando ele disse aquilo, meus irmãos, eu senti um temor tão grande assim, como se fosse um fogo, não é? Perto de mim. E o que veio na minha mente é que Deus estava mandando eu dizer para ele que ele tinha que pedir perdão daquela ignorância. Eu disse, Senhor, a igreja pode fazer zoada, mas ela é a igreja de Deus. O Senhor acabou de dizer blasfêmias e absurdo contra aquela igreja. Eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Ou o Senhor se arrepende agora, ou eu acho que o Senhor não vai chegar em casa vivo. O Senhor vai ter um problema antes de chegar em casa. Aí ele olhou para mim com cada olho, irmãos. Ele disse, é mesmo, né, pastor? Eu digo, peça perdão a Deus, rapaz. Agora. Irmãos, eu fiz aquele homem mudar de pensamento em questão de segundo, porque ele falou muita coisa. Olha, irmãos, tem gente que ele ofende a Deus, porque na hora de ir para um passeio,
Irmão, a alegria dele é evidente. Se arrumar qualquer coisa, ele tem tempo. Mas ele não tem tempo de orar, de ler a Bíblia. Quarto, quando você prefere fazer a sua própria vontade, mesmo sabendo que está agindo contrário à vontade de Deus. Não tem coisa que a gente diz assim, rapaz, isso aqui... vou fazer. Deus sabe. Sabe de quê? Deus sabe mesmo que você está errado. Mas tem gente que faz. Não, Deus entende. Eu já vi pessoa levantar os olhinhos assim e dizer assim, Deus entende por que eu estou fazendo. Não, Deus não entende não, irmãos. Deus não entende. Deus está dizendo assim, quer dizer que você quer obedecer a sua vontade, mas não quer obedecer a minha, né? E Deus fica triste com isso. E estou terminando, irmãos. Quando você tem muito mais temor para obedecer uma lei dos homens, uma tradição familiar ou popular, do que obedecer a palavra de Deus. É outra situação. Tem gente que para obedecer uma lei dos homens, ixi, ele se treme todinho, ó. Mas na hora de obedecer o mandamento da palavra de Deus, Mas na hora de obedecer uma lei dos homens, ele se treme. Quando você tem dinheiro para quase tudo nessa vida, mas não tem dinheiro para investir no reino de Deus, ou nada entrega, ou quase nada dedica para o reino de Deus. Irmãos, isso é muito triste. Olha, um dia desse mostrou que as pessoas gastam mais com refrigerantes do que com as ofertas que elas fazem para Deus. Entendeu? Vocês ouviram? As pessoas gastam mais com lanches, pequenos lanches, do que com o dinheiro que elas ofertam na casa de Deus. Isso é muito sério. A pessoa tem dinheiro, irmãos, para viajar. A pessoa tem dinheiro para comprar sapato, roupa, não sei o quê, 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 não sei o quê. Mas na hora que fala de oferta, na hora que fala de dízimo, não tem. Você pensa que isso não entristece a Deus, irmãos? Você pensa que isso não entristece a Deus? A pessoa não tem dinheiro para entregar o dízimo, mas ela tem dinheiro para pagar um exame de R$300, R$500. A pessoa não tem dinheiro para dar uma oferta de R$50 na igreja, de R$20, mas qualquer pessoa que ela vê, ela dá 50. Está entendendo? Ela ajuda, não sei o quê. Mas na hora de entregar na igreja, ela não tem trabalho de comprar uma sandália nova, uma roupa nova, uma televisão nova. Mas na hora que é para as coisas de Deus, ela não tem dinheiro. Você pensa que isso não entristece a Deus? Isso entristece muito a Deus, irmãos. Então, essa é a razão. Nossas atitudes podem entristecer muito a Deus. Se você tem feito isso, ou vivido mais ou menos assim, lembre de Tiago. Capítulo 4, versículo 5, diz que ele tem anseio por nós e ele tem ciúme por nós. E a nossa conclusão é essa aí, Olha aí a nossa conclusão. Vamos obedecer a Deus porque as bênçãos virão sobre as nossas vidas. Está lá no versículo 18 e 19 de Jeremias 35. Quando você lê esse texto aí, você vê que o próprio Deus ele faz uma bênção. Ele dá uma bênção, A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, ou preceitos, todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Ou bênção, viu? Deus está dizendo, olha, nunca vai faltar descendente fiel nessa família. Com saúde, certamente. Então, é linda essa promessa. Outra coisa,
é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Entendam isso. Por isso eu quero que você, ao ouvir essa mensagem, você compartilhe, você medite nela, porque vale a pena, né? E faça uma reflexão. Como tem sido o seu zelo em obedecer à palavra de Deus? Sabe o que eu quero que você faça agora? Você vai para casa, não é? Você vai para casa, não é? O que você vai fazer? Você vai chegar em casa e meditar. Que tipo de cristão eu sou? A palavra do nosso pastor hoje à noite foi uma palavra que nos alertou para a obediência. Que tipo de cristão eu tenho sido? Tenho sido zeloso? Agora, se você chegar em casa, esquecer essa mensagem, não lembrar dela mais nunca, eu não fiz nada hoje aqui. Não é verdade? Mas você vai meditar e dizer, eu vou me tornar melhor. Eu vou me tornar melhor. Eu vou ser mais zeloso, criterioso. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Olha, se o Jonadab pediu uma coisa difícil, três coisas muito difíceis, e os filhos dele obedeceram, por que eu não posso obedecer a Deus? Eu vou obedecer. E eu não sou recabita, mas eu serei como um dos recabitas, obedientes à palavra do meu Deus. Eu posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pode deixar a gravação enquanto a gente ora. Vamos orar. Eu quero que você faça assim uma entrega assim, diga, Deus, eu não sou recabita, mas eu sou teu servo, eu sou teu filho, e como filho, eu vou te obedecer. Faça essa oração. Faça essa oração. Querido Deus, nós como igreja, falando sobre os recabitas hoje à noite, nós estamos agora indo para casa. Nós estamos encerrando esse culto, Senhor, após ouvirmos essa pregação. E nesse momento nós tomamos uma decisão firme de obedecer o Senhor com todo o zelo possível das nossas vidas, meu Deus. Nós seguiremos os preceitos do Senhor. Nós obedeceremos os teus mandamentos com alegria. Não será um peso para nós obedecermos a tua palavra, Senhor. Não será difícil para nós, porque nós vamos zelar por uma vida de obediência. Nesse momento, Senhor, nós tomamos posse das tuas bênçãos em nossas vidas como servos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, graças a Deus. Se inscreva no canal, compartilhe, tá? Em nome de Jesus. E se você ainda não é convertido, tome a sua decisão, onde você estiver, se entregue a Jesus. Amém.